E Li, a gente está falando aqui, né, muito das emoções, de que é importante a gente acolher e entender que as emoções elas fazem parte da gente, fazem parte, são uma reação aceitável e natural para tudo isso que a gente está vivendo. Mas quais são as emoções que estão surgindo, que você percebe aí pelo seu trabalho na clínica? Quais são as principais emoções que estão surgindo para o pessoal? Claro, eu acho que a principal de todas é a ansiedade. Eu acho que Tá. antes disso, a ansiedade ela já vem consumindo muito a gente, né? Primeiro, deixa eu voltar um pouquinho, uma coisa que eu gosto sempre de dizer, né? Que as pessoas querem curar a ansiedade. E aí eu sempre Uhum. frustro todos os meus pacientes que vêm com essa demanda, porque a ansiedade não existe cura, né? A ansiedade ela é uma emoção natural. Então, ela faz Perfeito. parte do ser humano e ela foi importante durante muito tempo para a gente sobreviver, porque ela mantém a Uhum. gente alerta, prepara a gente para o perigo, né, mantém a gente motivado. Então, a gente precisava sobreviver na selva, então ela estava lá com esse intuito, né? Hoje em dia, a gente não precisa mais sobreviver na selva, né? Então, Uhum. a nossa ansiedade, ela existe para nos preparar também, para nos ajudar e tudo mais, mas muito por conta da sociedade que a gente está vivendo, né? A gente está com muitos estímulos o tempo todo. Então, né, na nossa geração está extremamente pilhada, agitada, bastante ansiosa. E Uhum. aí, olhando mais para esse contexto, eu acho que a ansiedade é a emoção que mais é ativada, porque a gente não tem informações e tem uma falta de controle total, né? É como se o controle fosse o combustível da ansiedade. Eu preciso ter Uhum. controle de tudo que está acontecendo, do que eu tenho que fazer, de como eu tenho que sentir. Aí, de repente, eu me Uhum. deparo com um quadro de pandemia, de quarentena, de não sei mais se o meu trabalho vai continuar, se eu vou conseguir trabalhar em casa, não posso mais sair, como é que pega tal coisa, né? Não temos informações de quando vai acabar, então é como se fosse um prato cheio para a gente se sentir ansioso, né? Uhum. E eu acho que principalmente falando de uma doença, né? Uma doença que, enfim, que é contagiosa e tudo mais, então isso ativa muito o nosso comportamento ansioso, né? Porque a gente quer ficar alerta, a gente quer se Perfeito. proteger, né? E aí, além da ansiedade, medo, né? Do que pode Uhum. acontecer, do que vai ser, angústia, né? Tristeza. E aí eu acho que vai virando uma bolinha de neve, né? Porque Tá. são várias emoções. E eu acho que quando a gente fica muito ansioso, a gente acaba ficando um pouco desmotivado. Aí, dependendo da Uhum. desmotivação, a gente entristece. Então, é um quadro que varia, assim, né? Como se as emoções tivessem de mãozinhas dadas, assim, aí cada hora pode aparecer alguma coisa, né? Mas, Perfeito. que é muito natural a gente estar mais ansioso agora, Uhum. né? A gente Mas não eu pode. acho que também podem ter pessoas, e aí expondo um pouco de como eu me senti, né? Na primeira semana em que eu me isolei, eu me senti muito ansiosa, eu senti que eu tinha um total de zero controle, mas eu também me senti muito mal pelo todo, sabe? Entendendo que, putz, eu tenho o privilégio de estar isolada, eu tenho o privilégio, eu já fazia home office, então a minha vida, ela sai um pouco da rotina, sabe? Mas ainda assim eu tava muito triste, muito preocupada com o todo, com o olhar do social, com a quantidade de pessoas que não tinham esse privilégio. Mas aí, acho que isso de alguma maneira foi se assentando em mim. Eu entendi que de fato tem pouca coisa que eu possa fazer, eu posso, do meu lugar de privilégio, atuar de algumas maneiras, mas eu não vou controlar, eu não vou mudar, eu não vou colocar todo mundo pra se isolar aqui dentro de casa junto comigo, né? E aí veio meio que uma calmaria, veio meio que uma sensação quase de o que a gente um pouco chama na psicologia de catatônico, que é meio de tipo, cara, paciência, fiquei meio abobada, sabe? Tipo, puta, Uhum. paciência e vamos seguir o jogo. Tá tudo bem se sentir assim também, Li? Como que é? Não, tá tudo bem. Inclusive, eu acho que é o mecanismo mais saudável, Lari, né? Eu costumo dizer que é muito bom que a gente saiba o que está acontecendo no mundo. É muito bom a gente ter essa percepção, porque eu acho que mostra o quanto a gente é humano, o quanto a gente tem empatia pelas pessoas, o quanto a gente tem noção dos nossos privilégios, né? Nós Uhum. duas aqui, a gente fala de um lugar muito privilegiado, né? Onde a gente consegue se proteger de várias maneiras, né? E isso faz com que a gente consiga olhar as coisas de maneira diferente, né? Mas quando a Uhum. gente está falando de cuidado com a saúde mental, especialmente nesse momento, a primeira recomendação que eu tento orientar, que é muito importante, é o acesso às informações, né? O que eu quero dizer com isso? A gente precisa ficar atento àquilo que a gente consegue minimamente cuidar, controlar, né? Então, assim, Uhum. eu sei das coisas que estão acontecendo lá fora, né? Eu sei das milhares de pessoas que não têm condições de se cuidar, eu sei do governo, eu sei da ciência, né? Eu sei que tem milhares de pessoas que vão ter que sair para trabalhar e não vão poder se cuidar. Mas o Uhum. excesso de informações, especialmente o excesso de informações
mais negativas e mais preocupantes, deixa a gente mais ansioso, né? O nosso cérebro, ele não está preparado para acompanhar a tecnologia, né? Então, tentar manter o nosso olhar focado por aquilo que a gente pode controlar, e eu acho que quase que automaticamente foi o que você acabou fazendo, é a maneira mais saudável da gente conseguir sobreviver nesse ambiente. Ou seja, como eu posso cuidar de mim, né? Como eu posso cuidar tanto da minha saúde física como da saúde mental, né? O que eu tenho que estar fazendo em casa? Então, assim, eu estou conseguindo trabalhar em casa, quais são as minhas prioridades? Tem alguém que eu possa ajudar? Então, é a gente olhar muito para o nosso recorte e pensar aquilo que eu posso fazer, né? Infelizmente, a gente não muda o mundo sozinho, né? Então, pensar que a gente vai ficar pensando em todos os problemas do mundo e a gente vai resolver tudo isso é muito angustiante, porque a gente não vai. Então, se a gente fica pensando nisso, né, putz, milhares de pessoas que estão sofrendo com isso, que não têm condições de se cuidar, a gente fica meio que de mãos atadas e isso pode até paralisar a gente, porque de fato, sozinhos a gente não pode fazer nada. Então, eu acho que é muito bom a gente pensar no sentido de que, bom, se eu estiver minimamente bem, né, do jeito que dá, me cuidando, eu vou poder cuidar de uma irmã que mora comigo, ou dos meus pais se precisarem, ou dos meus vizinhos se precisarem, né? Então, eu acho que a gente pensar nas pessoas próximas da gente, né? Eu acho que automaticamente foi um pouco disso que você fez e por isso que te tranquilizou, né? Porque quando a gente olha pra gente, a gente consegue selecionar coisas que eu consigo de fato fazer. E aí a gente se acalma um pouquinho, se sente um pouquinho mais produtivo, né? Então é importante a gente tomar cuidado com o excesso das informações e com a qualidade delas. Isso estimula muito a ansiedade. E aí a gente fica agitado, não consegue se concentrar, né? Então, isso nada tem a ver, gente, eu gosto muito de dizer, nada tem a ver com estar alheio. Como se importar com o mundo, como se importar com as pessoas, com a dane-se, eu sou privilegiada, é isso mesmo. Não. Isso tem a ver com cuidar da nossa saúde. Se a gente não estiver bem, se todo mundo começar a ter esse tipo de comportamento, aí a gente vai entrar num estado real de muito pânico, de muito histeria, e a gente não vai conseguir se ajudar, né? Então é igual aquela frase que o pessoal fala bastante no avião, né? Se acontecer alguma coisa, primeiro você tem que pôr a máscara em você. E é essa a ideia. Primeiro eu preciso estar minimamente bem para poder cuidar de alguma outra pessoa. Né? Então isso não é egoísmo, gente. Isso eu gosto sempre de frisar, né? Isso tem a ver com autocuidado, que são coisas diferentes. E eu acho que o autocuidado, ele passa muito por entender o nosso limite, né? Tanto no sentido de, putz, até aqui eu dou conta, eu consigo fazer, quanto até aqui eu quero, né? Então, putz, entender que o autocuidado, ele é respeitar o nosso próprio limite, é cuidar da gente. Acho que essa metáfora do avião, ela é ótima. É isso, não adianta eu gastar o meu tempo, a minha energia, o meu fôlego, botando a máscara em outra pessoa, se os dois vão cair duros, se eu não der conta de fazer isso. Então eu garanto aqui para poder cuidar do outro.